A percepção é a chave mestra do genoma. Ela pode curar ou adoecer, fortalecer ou enfraquecer, construir ou destruir. Nossas crenças moldam nossas interpretações e essas interpretações, como lentes que colocamos sobre os olhos da alma, alteram a química do nosso corpo. Emoções como medo, raiva, alegria ou esperança não são apenas sentimentos, são potentes comandos bioquímicos que se espalham pelas células como instruções operacionais. Por isso podemos afirmar com segurança: não somos vítimas de nossos genes, mas autores de nossas experiências biológicas. Somos programas vivos em constante reescrita. E o código com que reescrevemos nossa biologia não é genético, mas perceptual. Mude sua percepção e você mudará sua biologia. Eu sou André, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje você verá como nossas crenças moldam nossas vidas com base nos ensinamentos do Dr. Bruce Lipton. Então, se você ainda não é um inscrito, se inscreva e já curte para ajudar o canal a crescer. Tenha um ótimo vídeo. A ciência da epigenética nos mostra isso com clareza. Os genes são como interruptores que podem ser ligados ou desligados conforme o ambiente interno e externo. E o que define esse ambiente? Nossas escolhas, nossas emoções, nossos pensamentos. Cada pensamento recorrente é como uma gota d'água que, com o tempo, esculpe os sulcos da expressão genética. Cada crença profunda é um arquiteto invisível de nosso destino celular. Assim, quando tomamos consciência de que nossas crenças não são verdades absolutas, mas construções mentais mutáveis, abrimos uma porta imensa à liberdade. Podemos questioná-las, podemos reprogramá-las, podemos cultivar crenças que favoreçam a saúde, o equilíbrio, a expansão. Podemos nos libertar do determinismo genético e assumir as rédeas do nosso próprio destino. Essa é talvez a mais bela e inquietante verdade da biologia contemporânea. Somos muito mais do que carne e osso, mais do que sequências de nucleotídeos herdados. Somos consciência em ação, moldando matéria com intenção. A célula obedece ao ambiente. E o ambiente, no caso do ser humano, é moldado pela mente. Portanto, se quiser transformar seu corpo, comece por transformar sua mente. Se quiser uma nova biologia, adote uma nova psicologia. Mude a forma como vê o mundo, e o mundo dentro de você se transformará em resposta. Quando paramos para considerar os vastos mistérios do universo, frequentemente voltamos nossos olhos para os céus, como se as respostas às grandes questões da existência estivessem escritas nas estrelas. Mas, em verdade, um dos mais extraordinários milagres do cosmos habita silenciosamente dentro de nós: o ser humano. Este corpo que respiramos, que sentimos, que movimentamos com volição, é um templo de bilhões de células, cooperando em uma harmonia orquestrada por sinais invisíveis. Somos ensinados desde cedo a acreditar que o núcleo da célula, onde reside o DNA, é o cérebro da célula. É essa a metáfora dominante nos livros didáticos e nas conversas populares. O núcleo como o centro de comando, o decisor supremo. Mas essa visão, apesar de amplamente aceita, está fundamentalmente equivocada. Se numa experiência laboratorial removermos o núcleo de uma célula, um processo chamado de enucleação, algo surpreendente acontece. A célula não morre imediatamente. Pelo contrário, ela continua viva e funcional por dias, até semanas. Ela respira, se move, responde ao ambiente, realiza processos digestivos. Em outras palavras, ela continua sendo uma célula viva. Mas se você remover a membrana da célula, ela morre instantaneamente. Isso revela uma verdade biológica fundamental. O verdadeiro cérebro da célula não está no núcleo, mas na membrana. A membrana é o órgão sensorial da célula. É nela que estão os receptores, verdadeiros olhos e ouvidos celulares, que captam sinais do ambiente externo. São esses sinais que orientam as reações da célula, que ativam ou silenciam genes, que determinam o comportamento biológico. A membrana, portanto, é a interface entre o organismo e o mundo. É ali que acontece a alquimia fundamental da vida.
o momento em que o ambiente se traduz em biologia. E se ampliarmos essa lógica para o ser humano como um todo, percebemos que nossas membranas sensoriais, nossos olhos, ouvidos, pele, nariz, língua, são as janelas pelas quais interagimos com o ambiente. Mas ainda mais fundamental do que os órgãos dos sentidos é a maneira como interpretamos os sinais que deles recebemos. E é nesse ponto que nossas crenças entram como filtros poderosos. Porque não é o mundo como ele é que determina nossa biologia, mas o mundo como o percebemos. A célula, essa unidade fundamental da existência, não é apenas um componente passivo à mercê do DNA, como outrora supunha a biologia reducionista. Ao contrário, ela é uma entidade inteligente, sensível ao ambiente, capaz de tomar decisões, de responder com precisão a estímulos e, mais impressionante ainda, de remodelar sua função em resposta a sinais epigenéticos. Aqui reside uma das maiores revoluções da ciência moderna, a epigenética. Diferente do determinismo genético, que sugeria que o destino humano era rigidamente escrito nos genes como um roteiro imutável, a epigenética revela um cenário dinâmico e interativo, no qual os genes são instrumentos esperando por um maestro, o ambiente. Não apenas o ambiente físico, mas também o ambiente interno, psicoemocional. O que pensamos, sentimos e acreditamos pode literalmente alterar a expressão genética. Sim, nossas crenças são capazes de ligar ou desligar genes específicos, como quem altera os registros de um órgão musical. Essa verdade muda tudo. Imagine que sua mente é como o software de um supercomputador e seu corpo, o hardware. As crenças, aquilo que você considera verdade, funcionam como os códigos desse software. Se seu sistema mental está programado com códigos disfuncionais, sua biologia responderá de forma equivalente. Emoções crônicas como medo, insegurança, culpa ou ressentimento não são apenas estados psicológicos, são agentes químicos que moldam o estado físico do organismo. O medo, por exemplo, ativa o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, inundando o corpo com cortisol, o hormônio do estresse. A longo prazo, isso suprime o sistema imunológico, perturba a digestão, compromete o sono, acelera o envelhecimento e até altera a arquitetura cerebral. Por outro lado, estados mentais elevados, como gratidão, compaixão, alegria, confiança, geram um coquetel bioquímico completamente distinto. A ocitocina, a dopamina, a serotonina, os opioides naturais do corpo entram em cena, promovendo não apenas bem-estar, mas cura celular, regeneração e até uma reorganização mais coerente das redes neurais. Estamos falando, portanto, de um real poder de autotransformação embutido na consciência humana. Não como uma ideia abstrata ou metafísica, mas como uma realidade biofísica quantificável. E para acessá-lo, é preciso compreender a estrutura mais profunda da mente. A mente humana, ao contrário do que se acreditava nas antigas escolas cartesiano-mecanicistas, não é uma entidade monolítica. Ela se divide em ao menos duas esferas operacionais principais, o consciente e o subconsciente. E apesar do nome, o subconsciente não é menor. Na verdade, ele é colossalmente mais poderoso em termos operacionais. Representa cerca de 95% das atividades mentais diárias. É ali que residem os hábitos, os condicionamentos, as reações automáticas, as crenças herdadas, os programas implantados ainda nos primeiros 7 anos de vida. Durante essa janela inicial de desenvolvimento, o cérebro infantil opera predominantemente em ondas cerebrais θ, que é um estado hipnagógico similar ao transe hipnótico. Isso significa que a criança não apenas aprende com o ambiente, ela absorve, internaliza, grava profundamente cada observação, cada modelo parental, cada palavra de aprovação ou crítica, como se fossem comandos inquestionáveis. Assim, antes mesmo de desenvolver o senso crítico, o indivíduo já carrega em seu subconsciente programas que determinarão mais tarde como ele se sentirá em relação a si mesmo, ao dinheiro, ao amor, à saúde, ao sucesso.
Mas há esperança. A mente consciente, embora menor em volume de operação, possui uma qualidade única: a capacidade de criar, sonhar, idealizar, aprender voluntariamente, fazer escolhas. Ela é a sede da vontade, da intuição, da criatividade. E é através dela que podemos reprogramar o subconsciente. É um processo que exige intenção, repetição e envolvimento emocional. 3 chaves para a reescrita neural. O primeiro passo, no entanto, é tomar consciência dos programas disfuncionais. E isso não é fácil, pois o subconsciente opera no piloto automático. É preciso observar os padrões repetitivos da vida, os ciclos que se repetem como espelhos do que está impresso nas profundezas da psique. A vida exterior é o reflexo do interior. Se há sabotagem, medo, estagnação, há um programa inconsciente sustentando isso. A partir dessa consciência, surgem as ferramentas de transformação. A meditação, as afirmações, a hipnose consciente, o uso das frequências cerebrais, a prática da atenção plena e, principalmente, a coerência entre pensamento, sentimento e ação. A neurociência moderna demonstra que, quando um pensamento é repetido com intensidade emocional, ele começa a formar trilhas neurais. Quando essas trilhas são percorridas frequentemente, tornam-se redes. E redes bem formadas se tornam padrões automáticos, novos hábitos mentais. Eis aí o processo da neuroplasticidade. A mente pode ser remodelada, como o barro nas mãos de um escultor. E ao mudar a mente, muda-se o corpo. Ao mudar o corpo, muda-se a realidade. E ao mudar a realidade, muda-se a vida. E aqui reside um paradoxo central, tão revelador quanto inquietante. Quanto mais acreditamos estar no controle de nossas escolhas, mais frequentemente nos vemos prisioneiros de programas inconscientes profundamente arraigados. A mente consciente, que representa uma pequena fração da atividade mental, é a sede da nossa vontade criativa, de nossas intenções e desejos. No entanto, ela é facilmente sobrepujada por um piloto automático silencioso, operado pela mente subconsciente. Este nível mental é vasto e profundo, repleto de condicionamentos adquiridos nos primeiros anos de vida, entrelaçados com experiências emocionais e sociais, que acabam ditando padrões comportamentais repetitivos e muitas vezes disfuncionais. É por isso que, mesmo diante de metas claras, planos bem elaborados e promessas de mudança, frequentemente retornamos aos velhos hábitos. A razão? O subconsciente age como uma fita de áudio constantemente em reprodução, tocando padrões antigos e familiares que não foram escolhidos pela mente consciente, mas gravados por imitação, repetição ou impacto emocional. A mente consciente pode formular uma intenção como: vou começar uma rotina saudável, mas se o subconsciente aprendeu, por exemplo, que o alimento é um consolo emocional ou que o esforço é algo punitivo, essa intenção será sabotada pela programação antiga. Não por má vontade, mas por fidelidade a um roteiro aprendido. A analogia com computadores, embora simplista, é poderosa. A mente consciente seria como o usuário, enquanto o subconsciente seria o sistema operacional. E não adianta digitar novos comandos se o sistema está corrompido ou programado de forma disfuncional. O subconsciente não questiona, não avalia moralmente, não julga. Ele simplesmente executa o que foi instalado. E a maioria dessas instalações ocorreu quando éramos crianças, durante um estado de consciência mais hipnagógica, onde não havia filtros críticos, apenas absorção direta. Isso nos leva a uma conclusão tão desconcertante quanto libertadora. Se nossas ações, escolhas e até reações emocionais são moldadas por programas inconscientes, então, para promover transformações reais, precisamos ir além da mera força de vontade ou do pensamento positivo superficial. É necessário descer ao porão da psique e reescrever os roteiros que ali habitam. A mente consciente, sozinha, não tem força suficiente para competir com anos de programação subconsciente. No entanto, ela tem uma ferramenta poderosa: a capacidade de observar,
refletir, questionar e, sobretudo, reprogramar. Como essa reprogramação pode ser feita? Bruce Lipton sugere que há 3 caminhos principais. O primeiro deles é o aprendizado em estado de superconsciência, como ocorre em práticas como a auto-hipnose, meditação profunda ou técnicas de Theta Healing, que acessam frequências cerebrais similares àquelas predominantes na infância. Nesse estado, a mente subconsciente se torna mais permeável, mais receptiva a novos comandos. A segunda via é a repetição constante e consciente, acompanhada de forte carga emocional. A emoção é o cimento da memória, e o subconsciente aprende sobretudo pelo impacto emocional. Por fim, a terceira abordagem está no uso de tecnologias e métodos que induzem estados de plasticidade neural, como certas formas de terapia somática, PNL, programação neurolinguística, EFT, Emotional Freedom Technique, ou até mesmo realidades virtuais projetadas terapeuticamente. Contudo, a chave para qualquer transformação sustentável é a consciência, e não uma consciência passiva, mas uma vigilância atenta, quase devocional, diante de nossos próprios automatismos. Quando nos pegamos reagindo de forma desproporcional, repetindo padrões que nos fazem sofrer ou sabotando nossas próprias intenções, devemos parar e perguntar: de onde vem isso? Quem programou esse comportamento? Não para culpar pais, professores, religiões ou culturas, mas para compreender que somos o produto de muitas vozes e que chegou a hora de discernir quais delas ainda servem ao nosso florescimento. Essa jornada de reescrita interna é, ao mesmo tempo, um ato de rebelião e de reconciliação. Rebelião contra o determinismo inconsciente que nos arrasta como folhas ao vento. E reconciliação com nossa história, nossas feridas e limitações, que podem sim ser transformadas em pontes para a liberdade interior, porque no fim das contas, não somos apenas vítimas de nossas crenças. Somos também seus criadores, mesmo que inconscientes. E ao nos tornarmos conscientes disso, nos tornamos alquimistas da própria psique. Essa alquimia não é um milagre instantâneo, mas um processo de escuta profunda, de compaixão consigo mesmo, de paciência radical e, acima de tudo, de compromisso com a verdade, não a verdade externa, absoluta, dogmática, mas aquela verdade íntima que brota quando silenciamos o ruído do mundo e escutamos as marés internas da alma. Nesse sentido, a biologia deixa de ser um destino e se torna uma poesia viva. Uma dança entre genes e ambiente, entre impulso e escolha, entre passado e possibilidade. E aqui Lipton nos conduz a um novo paradigma, o de que somos coautores da nossa existência. A epigenética, campo que estuda como os fatores ambientais influenciam a expressão dos genes, desmantela a velha crença determinista de que somos reféns do DNA. Ao contrário, nossos pensamentos, emoções, hábitos, relações e até mesmo o ambiente físico em que vivemos, tudo isso participa do diálogo com nossos genes, ativando ou silenciando potenciais. O que isso significa na prática? Que a biologia é plástica, que a genética é uma partitura aberta e que nossas crenças são os maestros dessa orquestra. Se acreditamos que somos frágeis, condenados por uma herança genética inevitável, o corpo se conformará a esse roteiro. Mas se, ao contrário, cultivamos uma visão de possibilidade, de transformação, de cura, então novas sinapses, novas proteínas, novas conexões serão ativadas. Não por mágica, mas por um princípio profundamente científico, o de que a mente molda a matéria. É aqui que a ciência encontra o espírito, onde o laboratório se curva diante do mistério. Porque, embora a epigenética esteja ainda em expansão, ela já revela algo que sabedorias ancestrais sempre intuíram: que a consciência é a força mais poderosa do universo. Uma força que pode transformar a dor em sabedoria, a doença em cura, a limitação em criatividade. E se tudo isso parece belo demais para ser verdade,
é porque vivemos há séculos sob um paradigma reducionista, materialista, que separou mente e corpo, sujeito e objeto, ciência e espiritualidade. Mas esse paradigma está ruindo. Novas descobertas nas ciências da vida, da mente e da complexidade revelam uma realidade profundamente interconectada, onde tudo influencia tudo, onde cada pensamento deixa uma impressão química no corpo, onde cada emoção reverbera como um campo eletromagnético ao nosso redor, onde a intenção, esse ato sutil e silencioso, é capaz de alterar a realidade visível. Assim, a pergunta que resta não é se isso é real, porque os dados estão cada vez mais sólidos, mas o que faremos com essa consciência? Continuaremos vivendo no piloto automático, prisioneiros de programas antigos e crenças herdadas? Ou nos tornaremos, enfim, seres soberanos, autores conscientes da própria vida?